estudar O Cavalo que Bebia Cerveja. Esse título é fantástico, né? Quem será esse cavalo que bebia cerveja? E nós vamos aqui começar o conto vendo a história, né, de um homem que ele compra uma chácara, né, que ficava ocultada, escurecida pelas árvores, e era um homem estrangeiro que havia chegado ali, né, no ano da espanhola. Espanhola, a gripe espanhola. Então a gripe espanhola é ali de 1918, né, 1919 aproximadamente. É o período ali logo, né, no final da Primeira Guerra Mundial. Então nós estamos no final e logo depois que acaba a Primeira Guerra Mundial. Esse é o contexto aqui deste conto. E este homem é um estrangeiro. Então, ó, muito importante esse detalhe pro resto do conto, né? E nós temos a descrição deste homem na visão do nosso narrador. Esse conto, ele é narrado em primeira pessoa, tá? Então, esse personagem, ele vai, né? A forma como é descrito é por ele. Então, esse homem é colocado como um homem porco, um homem sujo, né, que tinha ali um ranho ali no nariz, né, e, nossa, até deu uma coceira no nariz aqui de pensar nisso, né, tá, mas era um homem assim que fungava o tempo todo, né, e ele fala que era um homem gordo ali, porco, e comia muitas alfaces, só que ele tinha, né, ele fala alfaces ainda embebidas num balde de água. E aí ele chamava o narrador aqui de Irivaline. Irivaline, bisonha outra garrafa é para o cavalo. Outra garrafa de quê? Outra garrafa de cerveja. Então ele pedia para o nosso narrador comprar cerveja e ele falava que essa cerveja era para o cavalo. Aí o título do conto, né? O cavalo que bebia cerveja. E esse homem tinha um cão chamado Mussolino, referência ao Mussolini, tá? Então, cavalo chamado Mussolino, tá? Um cavalo magro, não um cavalo feio, tá? E vivia ali. Poucas pessoas passavam ali pela casa dele, né? E dessas poucas pessoas, quem era mais próximo era ele e a mãe dele. A mãe dele acaba morrendo, né? E esse homem paga o enterro da mãe dele, os ajuda muito. Depois acaba dando um emprego, né? O nosso narrador aqui, que ele chama de Irivaline, ele vai acabar trabalhando com ele e ele passa a estar ali sempre na casa, né? E ele percebe que naquela casa não se entrava, aquela casa ficava sempre fechada, né? E um mistério. Mesmo o estrangeiro, né? Ele praticamente não entrava na casa, ele pouco entrava na casa, dificilmente entrava. E isso vai intrigando ali o nosso personagem, né? Pro cavalo, mas que cavalo, né? Não há cavalo aqui. Chegam dois homens da capital, né? E observa que esse conto ele tem muito, né, da questão ali do estrangeirismo, do estrangeiro, né? Mas ele traz também a questão do diferente. Está se lidando aqui com uma pessoa diferente, que tem hábitos diferentes, né? Até ele fala, né? Não falei isso, falei das alfaces, né? Mas ele fala que ele tinha hábitos também, como comer caramujos, no caso seria escargot, né? E rã, tá? Rã pra mim é algo comum, que quando eu era criança a gente comia muita rã, né? Caçava rã, inclusive. Hoje a gente não faz isso, tá? Fazia antigamente, tá? E esse homem era italiano, né? E ele falava com sotaque carregado, né? E o nome dele era Giovanni, né? Giovanni, tá? E aí, esses dois homens chegam e querem saber sobre aquele estrangeiro. Eles vêm da capital e estão atrás daquele homem estrangeiro ali. E aí, o Irivalino no começo, né? Tô chamando ele Irivalino, depois a gente vai ver o nome dele correto, né? O Irivalino, ele olha para ele começa, ele estranha aquele homem, né? E ele não gosta muito. O homem o ajuda tudo, né? Paga o enterro da mãe, dá emprego para ele, mas ele não gosta muito. Então, ele começa meio que ser um delator dele. Ele vai ajudar no início esses dois homens aí, tá? E esses dois homens vão lá e ele realmente lá, né? Ele mostra lá né? Primeiro ele mostra pro Irivalino, tá?
Ele realmente tem um cavalo lá e ele põe a cerveja e esse cavalo bebe realmente a cerveja, tá? Estranho, mas é verdade. Aí os dois homens vão lá um dia na casa, né? Entram num quarto lá e no quarto tem um cavalão enorme empalhado. Então uma coisa estranha, né? Um cavalão enorme empalhado e eles acabam saindo achando que o segredo desse homem era aquilo, né? Mas continuando por ali, aquela coisa do mistério, né? E eles acabam voltando à casa do Giovanni. E ao chegar à casa do Giovanni, eles entram no quarto lá, né? O Giovanni leva ele. E o Giovanni chega lá, tem um corpo coberto com um lençol. E aí ele fala, é Giuseppe, meu irmão. O morto não tinha cara, a bem dizer, só um buracão enorme, cicatrizado antigo, medonho, sem nariz, sem face. A gente devassava alvos ossos, o começo da goela, gargomilhos, golas. Que esta é a guerra, seu Giovanni explicou. Boca de bobo que se esqueceu de fechar, toda doçuras. Então observa que aquele homem que está ali morto é o irmão dele, mas ele tinha perdido a face. Então nós verificamos que é uma época, né, ali, ou se está, né, logo no início do pós-guerra. Então parece que esses dois fugiram, né, ali no final da guerra e estão no Brasil. Né, são fugitivos ali da guerra, né, fugiram lá da Europa e estão ali. E ele protege aquele irmão, protegeu por esse tempo esse irmão dentro da casa, por isso que ninguém entrava. E aí vem a nossa dúvida, a cerveja não era para esse homem, mas era um homem sem face, né? Então, ali, os horrores da guerra. E aí, nesse momento, o nosso narrador, ele fica com pena, né? Com dó e ele já não queria muito já mais ajudar no final os dois lá e eles acabam indo embora, tá? E ele fala que, né, não por nojo não dei um abraço nele, por vergonha, para não também ter também as vistas lagrimadas. Então agora ele já não tinha mais nojo, mas ele não abraça, né, por aquela coisa do ser homem. Só que ele não aguenta ficar mais ali, ele vai embora. Depois de um tempo, o Giovanni morre, só que deixa para ele aquelas terras. E ele vende as terras. Só que antes de vender, ele manda cortar todas aquelas árvores, né? Mandei erguer sepulturas, dizer as missas por ele, que tinha morrido, pelo irmão, por minha mãe. Mandei vender o lugar, mas primeiro cortarem abaixo as árvores, é o que eu falei, né? E enterrar no campo o trem que se achava naquele referido quarto. O trem que se achava naquele referido quarto, né? Enterrar no campo, eu imagino que seja o trem que se refere ao corpo, tá? O Giuseppe. E lá no final, né, que nós vamos saber quem é essa pessoa, ele vai dizer o nome dele. Eu, Reivalino, lembra que ele chamava de Irivalini? O nome dele, na verdade, era Reivalino. Reivalino Bellarmino Capisquei, ou seja, né, compreendi. Vim bebendo as garrafas todas que restavam da cerveja, né? Faço que fui eu que tomei consumida a cerveja toda daquela casa para fecho de engano. Então aqui nós temos um final ali enigmático para fecho de engano, né? É enigmático isso aqui, né? Até gostaria de saber o que vocês pensam. Então, como se ele assumisse ter bebido as cervejas, ou ele realmente, né? Fica um final ali muito estranho, tá? Muito, muito, muito estranho. Precisaria pesquisar mais. Confesso que não tive muito tempo, tá? Tô correndo aqui para fazer essas análises aí para vocês, tá? Mas espero que tenham gostado, pessoal. Por hoje é isso e simbora estudar!